Louvado seja sempre o santo nome de nosso Deus, de nosso Pai Todo-Poderoso. É muito bom ter você conosco, é muito bom ter você aqui interagindo, participando, dizendo o que é que você pensa, como você compreende a palavra do Senhor. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeão. Nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. E hoje, como diz o nosso título, iremos falar um pouco de Tamar. Não é Tamar, filha do rei Davi, mas Tamar, nora de Judá. Pois é, nós iremos falar um pouquinho dessa jovem. Antes de começarmos a falar sobre ela, como nós compreendemos essa passagem, o que é que você pensa? Você acredita que Tamar ela foi aproveitadora, ela foi injustiçada, que ela foi injusta? Como é que você compreende? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Essa história está narrada no capítulo 38 do livro do Gênesis. Para começo de conversa, Tamar ela era uma mulher que não fazia parte da linhagem dos patriarcas, ou seja, ela não pertencia ao povo de Deus. Ela era uma mulher cananeia, uma jovem muito bela, aonde a Bíblia diz que Judá, filho de Jacó, toma uma mulher para casar com um dos seus filhos, o primogênito. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as qualidades de Tamar e sobre a vida deles. Alguns pontos aqui que eu acredito que Deus vai falar com você, assim como falou conosco. Então, a Bíblia narra que Judá tomou uma mulher para o seu filho. Primeiro ponto que eu quero já trazer para vocês. É muito fácil, muitas das vezes na vida, a gente tomar atitudes sem a direção de Deus. Você vai compreender nessa história o peso da consequência de atitudes precipitadas ou gananciosas. Quando eu falo gananciosa, eu não me refiro totalmente à mulher Tamar, mas talvez sim de sua família. Porque antigamente os casamentos eram arranjados, pagos de certa forma, tinha um valor a ser oferecido para a família da noiva. Então, Judá, como muitos sabem, Judá era um homem de família rica. O pai de Judá era rico. Judá, ele possuía ovelhas. Então, Judá tinha sim o que oferecer. Agora eu quero falar de Tamar. A Bíblia diz que quando Judá, lá no capítulo 6, do versos 38, que diz assim: Judá casou seu filho mais velho com uma mulher chamada Tamar. Primeiro ponto, Tamar, ela entra em uma família, ou seja, ela entra em um local que ela não sabe que ela está entrando. A Bíblia diz que as atitudes dos filhos de Judá desagradavam a Deus. Agora você vai começar a analisar comigo e você vai tirar suas próprias conclusões se Tamar foi injusta ou injustiçada. E através dessa história de Tamar, Deus vai estar falando com você. Então, Tamar, Judá pega uma mulher para ser mulher de um dos seus filhos, do seu primogênito. Agora pense aí, a jovem Tamar, jovem, chega a entrar na família de Judá. Pense aí aonde foi que essa mulher se meteu. Aonde a Bíblia deixa clara que as atitudes de eram desagradáveis aos olhos do Senhor. Então eu vejo aí, irmão Luciano e o canal Mais de Campeão, vê que a jovem Tamar acabou entrando em uma cilada. Eu acredito que nesta época Tamar não conhecia a Deus, principalmente por não fazer parte do povo de Deus, por não fazer parte da promessa. Então ela acaba entrando em uma família onde o relacionamento era um relacionamento confuso, onde era uma
péssima família, porque Judá, a Bíblia deixa claro que Judá, nesse momento, não se comportava de uma forma agradável. Então, Tamar entra nessa família, se casa com o primogênito de Judá. A Bíblia deixa claro que ela era maltratada por esse seu marido, a ponto de Deus se desagradar com marido de Tamar, filho de Judá, e tira a sua vida. Deus mata o filho de Judá por causa do mau comportamento. Imagine, Deus ele é justo e fiel. Deus viu que, mesmo Tamar entrando em uma família desorganizada, desestruturada, mesmo assim, Deus foi lá e fez justiça. Diante dos olhos do Senhor, nada fica escondido. Então, mais uma vez, vai Tamar. Tamar, Deus mata o primogênito de Judá, e aí Tamar é obrigada, junto com o segundo filho de Judá, Onã, a casar-se. Qual era o objetivo de Judá? De manter a linhagem do seu primogênito. Então, mais uma vez, a Bíblia deixa clara que Deus não se agrada com o segundo filho de Judá. Agora imagine essa mulher. A Bíblia diz que mal a mulher, como é que eu posso dizer? Ela venceu o luto, mas teve que se casar. E pela segunda vez, Deus volta a fazer justiça na vida de Tamar, unindo o seu segundo marido, que as atitudes dele também não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Então, o que é que acontece? De acordo com a Bíblia, que é infalível pela a lei, Judá teria que dar o terceiro filho para casar-se com Tamar. Observe que a Bíblia deixa claro que a família de Judá já era uma família totalmente desorganizada, uma família que tinha atitudes que desagradavam os olhos do Senhor. Mas Judá teve uma atitude como muitos de nós às vezes costumamos a ter. Judá, ele não enxergava, ele não olhava para si, mas ele culpava a jovem Tamar, que já estava sofrendo pelas consequências dos erros que ele e os seus filhos causaram. Deus puniu a Judá, não foi por causa de Tamar, só que o Judá e a sua esposa, eles condenavam Tamar. Eles julgavam Tamar como que se Tamar fosse a causadora da morte dos filhos dele. Diante dos olhos do Senhor, nada fica oculto nem escondido. Por mais que alguém venha fazer mal contra mim, contra você que é servo do Senhor, desde quando a gente esteja agindo com justiça, o Senhor ele vem e faz justiça em favor do teu povo, em favor do justo, em favor do injustiçado. Tamar foi, no meu ponto de vista, injustiçada a ponto de Deus se manifestar em seu favor. Só que Judá a culpava. Então, o que é que acontece? Tamar é mandada embora para a casa dos seus pais. Agora, analisa junto conosco. A Bíblia não deixa claro, mas estudando, a gente pode compreender que quando Judá manda Tamar para a casa de seus pais, ele não mantém, como é que eu posso dizer? Ele não continua a sustentar essa jovem. Ela é prometida, porém é enganada porque Tamar, ela é para se casar com o terceiro filho de Judá. Só que Judá tem medo de perder esse filho, que no caso é o Selá, o caçula de Judá. Então ela fica na casa dos seus pais, não pode se casar e ainda assim precisa de ajuda, porque ela era viúva. Nessa época, as viúvas tinham o costume de viver de esmola e não era mais obrigação do pai dela sustentá-la. E se ela se envolvesse com uma outra pessoa porque ela estava presa
a um compromisso, ela era acusada de adultério, capaz de ser morta, queimada. Então ela passa um período na casa de seu pai, até que ela percebe que o jovem, sei lá, o terceiro filho de Judá cresce e ele não o dá a ela como marido. Ela age com sabedoria. Ela precisava ser sustentada, ela precisava agir em favor do futuro dela. A Bíblia diz que depois que a mulher de Judá morre, Judá ele vai para um local onde as pessoas estavam podando as ovelhas. Então Tamar disseram para ela que o sogro dela estava naquele local. Então o que é que Tamar faz? Tira a roupa de luto. Olha aqui, tem pessoas que julgam Tamar em relação a isso. A Bíblia diz que ela se veste como uma prostituta, não afirma que ela era uma. Então o que é que acontece? Ela fica sabendo que o sogro dela está nesta cidade, ela tira a roupa de luto. Depois de muito tempo, essa mulher ainda estava como viúva. Ela tira a roupa de luto, veste-se como uma prostituta e vai para um lugar que era um ponto de onde ficavam as prostitutas, lugares de cultos pagãos, onde aconteciam as festas religiosas em datas comemorativas, no caso de posa de ovelhas. Então, ela se prostra nesse caminho, fica à espera de ajudar o seu sogro, só que a Bíblia diz que ela cobre o seu rosto. Aqui está algo de Deus para mim e para você. O capítulo 15 do versículo 38 diz: Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Observe que tem algumas traduções que diz que Judá saiu do caminho. Muitas das vezes, quando a gente deixa de olhar para a direção de Deus, deixa de olhar para o propósito de Deus, a gente acaba se iludindo, a gente acaba se enganando. A Bíblia diz que Judá saiu do caminho, do propósito dele, e foi até esta mulher que ele pensava que era uma prostituta. Quantas das vezes na nossa vida a gente toma a atitude que a gente pensa que vai ser desse jeito e as coisas às vezes acabam não sendo. Por quê? Porque a gente pensou, porque a gente acreditou. Sim, eu sou a favor de tentar, mas hoje com convicção, experiência testada e aprovada, ouso-me a vos dizer que sem a direção de Deus, você pode até ganhar conhecimento e sabedoria, mas o processo dói. Com a direção de Deus, a vitória é certa e te garanto, vai ter até dores, vai ter situações que vai até machucar, mas a vitória é certa, porque Deus ele é fiel. Então, Judá ele sai do caminho, como a Bíblia diz, e ele tem uma visão enganosa, errada daquela mulher. A Bíblia diz que ele acreditava, ele pensou que ela fosse uma prostituta. E no verso 16 diz, no capítulo 16 diz, e ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. Judá se enganou. Judá se enganou. A Bíblia diz que ele se oferece para ter relação com essa suposta mulher, ele tem relação com ela, e aí ele a engravida. E agora o que é que acontece? Depois de um período, 3 meses passado, Tamar, a barriga de Tamar começa a sair. Lembrando que Tamar não podia se envolver com a outra pessoa. Aparentemente Tamar era viúva, os olhos de todo era viúva. Então Judá fica sabendo que essa mulher está grávida. Qual é a atitude de Judá? A Bíblia diz que ela foi, a Bíblia diz não, perdão. Alguns estudos me levaram a crer que ela foi desamparada pelo seu sogro, que queria que ela continuasse a esperar um casamento no qual ele já tinha prometido que não aconteceria.
Olha como Judá foi injusto com essa mulher. Ela não podia se casar, mas ela necessitava de ajuda de um homem. Ela precisava ter filhos para futuramente esse filho cuidar dela. Então ela não podia se casar, ela estava presa a esse acordo no qual não iria acontecer. Esse casamento não iria sair porque Judá não ia dar o seu filho, porque ele tinha medo que seu filho morresse. Então ele descobre que essa jovem está grávida, essa mulher está grávida, e aí qual é a atitude de Judá? Judá, ele age sem misericórdia. Judá manda que fosse buscá-la com a intenção de matá-la. Judá queria matar Tamar. E é aí onde, mais uma vez, a misericórdia de Deus entra na vida dessa mulher. Lembrando que Tamar é a primeira mulher da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. A primeira mulher citada, posso dizer, como mãe do Senhor Jesus. Então, Judá, quando ele descobre que Tamar está grávida, manda buscar com a intenção de matá-la. Não sabendo ele que o homem que a engravidou era ele. Quando ele para conversar com ela, julgando que ela, quando ela se deitou com ele, ela pediu um pagamento. E esse pagamento foi a prova de que o pai do filho era Judá, que no caso era o cajado, o cordão e o sinote. Era como se fosse um carimbo. Foram os três itens que ela segurou. É claro, Tamar agiu de sabedoria. Tem gente que diz até de forma desonesta, mas nós acreditamos que ela correu atrás do objetivo dela. Ela já tinha feito burrada ao entrar em uma família como uma família de Judá. É uma família que pai nenhum vai querer para seus filhos. Mas acredito que houve um interesse financeiro. Mas ela entrou. Então ela tinha que ter uma atitude, porque ela não podia se casar. Então ela teve essa atitude de se vestir de prostituta, a ponto de correr o risco de morte. Engravidou, aonde as coisas começaram a mudar na vida dela. Quando Tamar descobre que está grávida, quando chega ao ouvido de Judá, que Judá tenta matar, que ela esclarece quem é o pai do filho dela, as coisas mudam. Judá, ele pega Tamar, volta a cuidar de Tamar, porém, a Bíblia deixa claro que nunca mais Judá tocou nela como mulher. Nunca mais Judá foi para a cama como uma mulher, como Tamar, como sua esposa. O que é que eu quero agora falar com vocês? Que vocês enxerguem a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Não importa o que você fez, não importa quem é você, Deus te vê. Ainda que você se sinta como um grãozinho de areia da praia, Deus te vê e se importa contigo. Aparentemente não fazia sentido para uma mulher cananeia, uma mulher que foi tão desprezada, usada, abusada, enganada. Mas ela teve atitude. Deus foi lá e honrou Tamar. Nós desejamos, nós do canal Mate Campeã, que você venha ter atitudes direcionadas pelo Espírito Santo. Não saia do caminho do propósito de Deus para com a sua vida. Se esforce, tenha de bom ânimo e não se engane pelas aparências. Peça direção a Deus que Ele vai te guiar. E se em algum momento na vida você se sentiu injustiçado, descanse o seu coração, porque Deus está vendo tudo. E no momento certo, Ele fará justiça em seu favor. Que o nosso Deus e o nosso Pai Todo-Poderoso continue te abençoando grandiosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pedimos que continue conosco, fique à vontade para comentar, compartilhe, curta. Continua conosco. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.